A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amado, esse versículo é tão tremendo que daria para nós ficarmos aqui por horas, horas e horas, abrangendo esse tema que é realmente o fundamento, o coração do Evangelho. A morte de Cristo era o tema da pregação de Paulo. A morte e a ressurreição de Cristo. Ele diz em 1 Coríntios 2 que ele não ia com sabedoria humana, carnal, mas com demonstração do Espírito, e estava ali em temor e tremor humilde para pregar a Cristo crucificado. Essa é a verdadeira sabedoria de Deus. Amados, nós não devemos ser soberbos, porque Deus revela os seus segredos aos humildes. Ser humilde é importante. Reconhecer que somente em Cristo somos justificados diante de Deus. Mas não podemos ficar nos denegrindo. Se por um lado não podemos estar nos promovendo, nos exaltando, por outro lado não podemos estar nos denegrindo. Porque se nós não crermos que, como Paulo, Pedro e João, Deus falava através deles, e Deus fala através de nós e somos realmente o corpo de Cristo, ninguém vai dar crédito à palavra que nós demos como vinda de Deus, mas vão achar que é coisa da nossa mente, porque aquele que não tem vida com Deus, ele não tem ousadia, segurança e certeza no que fala. Amados, todo mundo fala de Cristo, as seitas falam de Jesus Cristo. Algumas seitas dizem que ele é irmão de Jesus Cristo, irmão de Satanás. Como pode Jesus Cristo ser irmão de Satanás? Outros falam que Jesus Cristo é uma criatura de Deus, um profeta de Deus apenas. Outros dizem que ele veio para ensinar a lei, e se você não guardar a lei, comer certos alimentos, não fizer certas coisas, você perde a salvação. Então toda seita, ela não sabe, não tem revelação da abrangência do sacrifício de Cristo. É sempre muito limitado. Sempre você vai ver, amados, que quem não tem vida com Deus vai limitar o sacrifício, a expiação de Cristo. Para algumas seitas, ele é um profeta menor que Maomé. Para outras, ele é um avatar que reencarnou várias vezes, assim como Buda, Shiva, Krishna. Para outros, ele é apenas uma alma que reencarnou várias vezes e é exemplo para nós de bondade. Todas as seitas passam Jesus de uma forma errada, equivocada. Somente pela revelação do Espírito Santo podemos ter uma real abrangência da expiação de Cristo. Você vai ver que nos últimos dias, lá em Apocalipse, mostra que todas as igrejas precisavam de exortação. A vinda do Senhor se aproxima, de forma que as vestes brancas e o azeite transbordando é prioridade constante, pois a volta iminente do Senhor Jesus Cristo nos chama ao arrependimento, à conversão, à adoração e à piedade em níveis cada vez mais profundos pela graça. Vemos sem dúvida que, como o tempo vai passando, o amor de quase todos vai esfriando, biblicamente estava aí, nós somos como quase a igreja Laodiceia, onde a entrega é muito superficial, muito mundanismo, carnalidade, uma igreja que está se apostatando, como aconteceu com Israel, onde Deus precisou ficar 400 anos em silêncio. Vemos que há um remanescente fiel, né? A lâmpada do Senhor está quase apagando para Eli, o religioso, mas Deus ainda tem um que é ali Samuel, aquele que ouve a Deus, o seu nome já diz, né? Vemos então que nos últimos dias a palavra será rara, porque poucos estão se entregando de forma disciplinada pela graça. E 2 Pedro diz, lá no capítulo 1, que essas preciosas promessas que nós recebemos pela graça, elas vêm pelo conhecimento de Deus. Então, conforme você vai se entregando a Deus, você vai tendo comunhão com Deus e vai conhecendo a Deus, o Espírito Santo vai descortinando. É progressivo, ou pode ser regressivo, se a pessoa se amornar, se apostatar, né? Ele vai perdendo a revelação. Vemos que a abrangência do sacrifício de Cristo, ele é vital
ele é realmente um termômetro para descobrir se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, se ele é uma seita ou se ele realmente tem uma entrega superficial. Você vai ver, amados, que a revelação nítida, clara, transparente dessa plena e poderosa salvação que está em Lucas 1,69, ela não é percebida pela maioria dos pregadores dessa era. A grande maioria atribui deficiências do sacrifício de Cristo que tem que ser completado pela religião dos homens. Isto mostra cegos guiando cegos, isso mostra morte na panela. Certamente porque não há uma comunhão sincera, então há uma revelação falsa, o espírito do erro pega o morno. Aquele que tem revelação não deve se inchar, porque Deus não nos dá sabedoria para bater na cara do outro, julgar os outros, se achar superior, não. Paulo teve que ser humilhado muitas vezes, porque eles olham, eu recebi tanta revelação que eu tenho que me humilhar, não é verdade, irmãos? Então a revelação que Deus te dá é para lavar os pés das pessoas, é para tentar ajudar aqueles que querem, os quais serão poucos. Nos últimos dias, poucos, bem poucos vão ouvir a verdade, que terão comichão nos ouvidos e procurarão mestres que falam segundo a sua concupiscência, a sua carne, né? Porta larga. Poucos se aceitam com a porta estreita. Então a mensagem genuína, ela não deve ser empurrada goela dentro, nem devemos escarnecer daqueles que rejeitam a verdade. Mas devemos semear entre o remanescente fiel, pregar para aqueles que têm um coração que reconhece sua pobreza de espírito, que reconhece sua necessidade, né, de estar unido ao corpo de Cristo, e cada juntas e ligamentos produz o crescimento. Vemos então que Cristo em nós é a esperança da glória. Amados, essa dispensação tremenda que estamos agora da graça é quase como um enigma para o carnal e para o morno. O que vemos é que as pessoas atribuem ao sangue de Jesus, o sacrifício, a expiação, uma precariedade tão grande que mostra que realmente não é o Espírito Santo falando na boca deles. Vemos que uma pessoa que realmente anda com Deus e ela tem comunhão profunda com Deus, ela terá revelação profunda das consequências, implicações e efeitos da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por nossos pecados, ele levou os nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou não apenas o pecado, mas o castigo pelo pecado. Lá em 1 João 1,9 diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, todo o pecado, e também nos purificar de toda injustiça. Se o próprio Senhor diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, que se teu irmão vier a ti e 7 vezes por dia te pedir perdão, perdoa, ele não daria esta incumbência para nós se ele mesmo não tem essa mesma disposição. É claro que Deus é assim, é um Deus perdoador, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de bondade. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Vemos claramente que diz lá em 1 João que aquele que brinca com o pecado, que permanece no pecado em paz, ele não tem o Senhor. Tanto é a graça algo tão tremendo que em Romanos 6 Paulo tem que explicar. Mas então vamos continuar no pecado para que a graça abunde? Ele não. Para que nós vamos pecar se nós temos agora não apenas o perdão dos pecados, mas o poder para renunciar, porque não estamos mais debaixo da lei, mas agora estamos debaixo da graça, e podemos não apenas ter o perdão, mas podemos ter o poder para dizer não ao pecado. Por que ele fez essa pergunta? Pecaremos então? Porque aquele povo compreendeu a abrangência do sangue, e que o sangue realmente purifica todo o pecado. Amados, quando compreendemos que Jesus levou o pecado, todo o pecado, e o castigo pelo pecado, não tentaremos completar diante de Deus a aceitação do povo por obras, boas obras, sacrifícios. Não restam mais sacrifícios. Porque o sangue de Jesus, o sacrifício perfeito, está consumado, João 19,30, que através de Cristo nós temos real acesso ao Pai, como filhos herdeiros, salvos, abençoados, gratuitamente. O sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. Ele diz, está perdoado, está quitado, não deve nada. É filho, é herdeiro, é salvo, é merecedor de todas as bênçãos pelo sangue de Jesus. Quando eu coloco toda a minha fé no Senhor Jesus Cristo, o Pai imputa para mim, através dessa fé, o status de filho e me dá de presente a salvação, que não pode ser conquistada, não é recompensa por boas obras, bom comportamento, mas é um presente
dado aquele que coloca toda a sua dependência na obra de Cristo, na obediência de Cristo, porque sabe que a sua obediência é imperfeita. Nós estamos errando cada vez menos. 1 João 3,2, lá diz que quando Jesus vier nós seremos 100% perfeitos. Mas aqui, mesmo procurando não pecar, nós pecamos. E nós sabemos que isso não é voluntário, não brincamos com o pecado, mas pecamos até por pensamento. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, porque Deus está vendo que nós não queremos aquilo, nós queremos avançar e progredir. Amados queridos irmãos, quando nós começamos a nos entregar a Deus de fato, começamos a ser descortinados nessa revelação. Lá em 1 Coríntios diz que quando um se converte ao Senhor, lá em 1 Coríntios 3,16, o véu é tirado. E começamos a ver a real abrangência do sangue, o que para muitos é loucura. Para a grande maioria dos pregadores, o que vai te salvar é as tuas obras e o teu comportamento. É claro que as boas obras são uma coisa maravilhosa para aquele que já tem uma mente esclarecida. Se eu sei que em Cristo fui salvo, se eu sei que em Cristo agora sou filho, herdeiro para as boas obras, né? A Bíblia diz em Efésios 2,8 que nós não somos salvos pelas obras, mas Efésios 2,10 diz que fui salvo para as boas obras. Então, quando eu tenho uma mente esclarecida de que em Cristo eu fui aceito, salvo gratuitamente, as boas obras são com gratidão, com alegria, né? Deus ama o que dá com alegria, diz lá em 2 Coríntios 9, você pode ler do 6 ao 9 lá. Você vai ver, amados, que as boas obras para aquele que já sabe que é salvo em Cristo, está agradecido e agora, como filho, né? Não para tentar ser aceito, ser salvo e abençoado. Não, de maneira alguma. Isso é morte na panela, isso é anátema. Israel não entrou na terra prometida porque duvidou da palavra, e em Romanos 9, do 30 ao 32, diz que Israel perdeu o tempo da visitação, porque ao invés de crer que poderia ser salvo em Cristo, tentou ser salvo pelas boas obras, né? Então isso é muito perigoso, misturar boas obras com salvação para ser salvo. Nós somos, como diz Efésios 2,10, salvos para as boas obras. Então quando nós, como salvos, praticamos boas obras, há galardão aqui nessa terra e ainda no céu. Lá Marcos 10,30 fala sobre isso. O galardão é para aquele que sabe que essas boas obras não é computada para salvação, não é computada para ser abençoado, aceito. Ele foi aceito pelo sangue, ponto final. Nada pode ser acrescentado ao testamento. Quando uma pessoa tem uma mente esclarecida e é em Cristo, né? O sacrifício santo ele é em Cristo, no Espírito. Deus quer adoradores em espírito e em verdade. Quando eu sei que em Cristo fui aceito e produzo boas obras no Espírito, isto é agradável a Deus. Irmãos, você contribuir na obra de Deus, isso é uma coisa maravilhosa para a obra de Deus crescer, alcançar as nações. Quando você se consagra, isso é maravilhoso, irmãos. Mas quando você se gloria nisto, ou quando você quer se justificar diante de Deus, pensando que Deus vai te aceitar pela tua consagração ou pela tua oferta, como diz lá em Lucas 18, aquele homem diz, Senhor, eu jejuo, Senhor, eu dou meu dízimo. O Senhor nem olhou para ele, nem para a oração dele. Porque nada pode nos justificar, nenhum caminho nos leva a Deus, senão o Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 3, quando Pedro curou aquele enfermo, ele disse, olha, vocês pensam que é a minha oração? Que é a minha consagração? Não, foi o nome do Senhor Jesus Cristo e a fé no nome que fez esse homem ser curado. Então, Pedro, ele atribuiu toda a honra e toda a glória ao Senhor. Vemos, amados, que muitas, né, hoje atribuem deficiência ao sangue de Jesus. Olha, se você não der esse dinheiro, você vai ser amaldiçoado. Se você não der esse dinheiro, você vai perder a salvação, porque você é ladrão. Atribuindo a salvação, a aceitação divina, né, no dinheiro. Quando na verdade o dinheiro dos filhos, ele é para galardão, amados, para o crescimento da obra. Mas quando você mistura dinheiro com devorador, com maldição, com perder a salvação, você é um cego guiando cego, está levando o povo lá para a lei. É como se Cristo não tivesse morrido e salvado. Porque muitas pessoas dizem que Cristo cobre todas as áreas. Tudo é de graça, a cura é de graça, a bênção é de graça, a salvação é de graça. Mas a prosperidade, aí se você não der dinheiro, você não vai ser abençoado. Amado, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que nós somos abençoados financeiramente porque Jesus, sendo rico, se fez pobre por nós. A fonte da prosperidade é o Calvário. Jesus não banca só nossa área física, espiritual. Jesus banca nossa área financeira também. Ele redimiu as nossas finanças. As finanças foram incluídas
na morte de Cristo. E todas as igrejas que dizem que para você ser abençoado tem que dar dinheiro, para você ser aceito tem que dar dinheiro, para que o devorador saia tem que dar dinheiro, para você não perder a salvação e não ser amaldiçoado tem que dar dinheiro, eles não estão atribuindo ao sangue de Jesus que realmente o valor ele tem. Está diminuindo o valor do sangue para que você complete isso com dinheiro. Nós sabemos lá em Atos 8 que Pedro disse: olha, você e o seu dinheiro para o inferno. Irmãos, o dinheiro ele é uma bênção na vida dos filhos, aqueles que com gratidão cooperam com a obra de Deus. Mas aqueles que estão sendo incentivados a com dinheiro ser aceitos e abençoados por Deus, esses são malditos, amaldiçoados e estão indo para o inferno. Porque ninguém pode ser salvo senão pelo sangue e nada mais. Você não pode acrescentar, muitos cristãos dizem, você não pode crer em Jesus e no São tal. Em Jesus e Santa tal. Jesus é o único suficiente Salvador. Eles se riem da idolatria dos outros, dizendo que é absurdo crer em Jesus e mais alguma coisa. Mas eles estão fazendo a mesma coisa, crendo em Jesus mais nas suas ofertas. Irmãos, em Jesus mais as suas boas obras. Isto é tão cego quanto eles ou pior. Amados, isto é tão tremendo que eu estou falando aqui alguns minutos, mas a gente poderia falar 8, 10, 20 horas, porque esse tema é o calcanhar de Aquiles da igreja atual. Eu não digo a igreja, o remanescente, mas a igreja como vemos denominação. Há realmente uma crise teológica gravíssima, aonde o dinheiro, mamon, é que está governando a maioria dos púlpitos. Amados, quando vemos e entendemos que o sangue de Jesus nos salvou, nos fez aceitos, agradáveis a Deus, 100%. Você não deve nada a Deus, você tem crédito diante de Deus como filho, você é herdeiro, você não tem que enriquecer para o seu pai, é o seu pai que enriqueceu na cruz e enviou Jesus para enriquecer para você. É ele que te sustenta, não é você que sustenta ele. Quando você faz algo com gratidão, tem galardão, tem recompensa. Mas quando você faz algo para ser aceito, salvo e abençoado, você está pisando no sangue de Jesus. Isso não é um mero detalhe, irmãos, isso é revelação. Eu sei que para algumas pessoas estou falando, não faz nenhum sentido isto. Eu sei que o que eu estou falando para muitas pessoas é loucura, é disparate. Mas o que eu estou falando é algo que eu tenho aprendido diante do Senhor em oração e jejum por 30 anos. E o Senhor tem me incumbido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. Num momento de tantas vozes, o Senhor me chama para falar a verdade. Eu sei que isso não é vantagem para mim. Eu posso ser perseguido, desprezado, porque eu estou falando isso. Mas eu não me importo, eu não estou aqui preocupado com honra para mim, mas sim para pregar o Evangelho e agradar a Deus que me alistou e me enviou. Me ungiu e me enviou. Então eu vou falar a verdade, mesmo que muitos não vão ouvir e muitos vão rejeitar. Mas há alguém que é terra boa, vai ouvir essa palavra e vai dizer, é verdade, eu estava sendo enganado. Muitos atribuem deficiência ao sangue de Jesus para continuar os seus sacrifícios financeiros, para continuar o comércio da fé. Para você ser abençoado, vai ter que fazer essa campanha e levar esse objeto ungido para casa por apenas R$50. Você tem que pegar esse envelope e aí sim você vai ser abençoado. Irmãos, quando eu tento ser abençoado, eu estou dizendo que eu não sou abençoado. Em Efésios 1:3 diz que Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Em 2 Coríntios 8:9 diz que eu sou próspero porque Cristo morreu. Mas lá em Timóteo capítulo 6 diz que aqueles que querem ser prósperos serão amaldiçoados. Por que querem ser? Porque não reconhecem que já são, estão tentando ser através da religião. A religião ela substitui a Cristo como foi no tempo de Cristo. Ela tenta implantar um mecanismo para que você então seja abençoado, então seja aceito, então seja salvo. Quando na verdade você já está salvo, já está aceito, já está abençoado em Cristo gratuitamente. Irmão, se você entende o Evangelho, quebra toda essa máquina financeira, essa máquina de guru gospel, essa máquina, não quer dizer que você não vai congregar, você vai congregar sim, mas para ser canal de bênção, para alcançar os novos convertidos, para adorar a Deus junto com seus irmãos, para exercitar o seu dom, você vai contribuir financeiramente para o avanço do reino, mas não é para ser salvo, abençoado e ser aceito, porque isso você já é em Cristo Jesus, ponto final, não ponha vírgula. Jesus, quando morreu, ele rasgou o véu de cima e embaixo. De cima e embaixo, mostrando que foi uma atividade divina. Mas os homens foram lá, costuraram o véu de novo e disseram, vamos continuar o sacrifício financeiro. E hoje o que vemos é que as pessoas estão dizendo, conforme o tamanho da tua oferta, o tamanho da tua bênção.
Conforme o teu sacrifício será a tua vitória. Irmãos, isto é substituir o sacrifício de Cristo pelo teu sacrifício. Então é um novo ungido. Ungido quer dizer Cristo. O ungido diz: eu vou subir o monte, e o teu sacrifício, com o meu sacrifício de subir o monte, você vai ser abençoado. Isso é um outro sacrifício e um outro ungido. O que é isso? Isso é anátema. Um outro sacrifício e um outro ungido significa que o sacrifício de Cristo, o ungido que é Cristo, não te abençoou gratuitamente. Isto é perigoso, mas isto é popular, isto é contaminante. Não são só amaldiçoados que pregam, mas os que ouvem. Sai dela, povo meu, não participe da Babilônia. Além desses que estão limitando o sangue de Jesus, amados, limitando o sangue de Jesus, querendo completar na sua vida por obras, por dinheiro, sabe, por cobrança de comportamento, com terrorismo, gospel. Tem aqueles, amados, que diminuem o sacrifício de Cristo, desprezando o sangue de Jesus, permanecendo no pecado, brincando com o pecado, se dizem crentes, mas não largam os ídolos, não largam o mundanismo, não se arrependem, não se convertem, estão com uma mão na igreja, uma mão no mundo. Esses estão diminuindo o sacrifício de Cristo, porque eles estão pisando no sangue de Jesus, eles não se convertem, não se arrependem, não dão bom testemunho, não se santificam, estão aí brincando de evangelho. Uma safra de carnais, uma safra de pessoas que estão desprezando a salvação, e naquele dia vão ter uma grande surpresa, porque aqueles que não estão com as vestes limpas, com a sede transbordando, aquelas virgens despreparadas não vão subir, vão ficar na grande tribulação, e vai ser uma vergonha. Eles dizendo: mas o pastor falou que uma vez salvo, sempre salvo, que o meu pecado já estava todo perdoado, presente, passado, futuro, que eu podia fazer o que eu quiser. Irmãos, vai ser uma grande surpresa esses que estão desprezando o Senhor, estão desprezando o corpo de Cristo, a oração, o jejum, estão desprezando a consagração, não estão buscando ao Senhor e se apropriando, permanecendo firme até o fim, são mornos, são distraídos, estão aí mais amantes dos prazeres do mundo, do pecado do que de Deus, amaram mais as trevas que a luz. Esses estão realmente aí correndo perigo, nem sabem que a sua alma é eterna, nem sabe o perigo, qualquer momento o coração para de bater, o Jesus vem nas nuvens. Irmãos, o que será da sua alma? E o outro extremo são aqueles que estão se convertendo, se arrependendo. Irmãos, mas eles não sabem que em Cristo são aceitos, irmãos. Eles se arrependem, se convertem, oram, jejuam, mas ainda se sentem miseráveis pecadores. Eles vivem por sentimento. Eu pedi perdão, mas não sinto que fui perdoado. Mas a Bíblia diz que é viver por sentimento, o justo viverá pela fé. Em 1 João 9, se eu confessar, ele perdoa. Não, vai ter consequência, eles dizem. Eu pedi perdão, mas eu tenho que pagar, porque eu sou pecador. Você era pecador até receber Jesus, mas quando você recebeu Jesus, Deus te deu o status de filho, de santo. E 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo, irmãos. Deus te deu uma nova natureza, você agora é filho de Deus, você é um homem santificado, uma mulher santificada, você peca sim, mas se você se arrepende, o sangue de Jesus te purifica na hora. E o sangue de Jesus não pagou apenas pelo pecado, não cobre o pecado. O sangue de Jesus, a abrangência do sangue de Jesus, cobre os efeitos do pecado, a consequência do pecado. Ele levou o castigo pelo pecado. Muitas pessoas não compreendem isso, porque não tem comunhão com Deus, não tem revelação, e acham um absurdo. Eles acham um absurdo, um escândalo, que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, e que se o salário do pecado é a morte, irmão, você sofreu um pouquinho não no purgatório aqui nessa vida. O salário do pecado é a morte. Se não for o sangue de Jesus, a consequência do pecado é o inferno. A consequência do pecado não é você apenas ser preso se você cometer um crime, um delito. A consequência do pecado não é só você apanhar do povo, não, você ser envergonhado, não. A consequência do pecado não tem abatimento. O salário do pecado é a morte, é o inferno. E as pessoas, irmão, dizem: eu pequei, mas eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer, eu já pedi perdão, mas eu sinto que Deus ainda está irado e eu ainda vou ter que pagar. Irmãos, se você vai ter que pagar, então o sangue de Jesus não pagou. Você está atribuindo deficiência ao sangue de Jesus. Pastor, você está falando isso para eu brincar com o pecado? Claro que não, irmão. Aquele que teme o Senhor não brinca com o pecado, não sai da igreja para assaltar um banco, não sai da igreja para matar alguém ou estuprar alguém, não. Pecado sem perdão. Irmão, isso daí é extinguir o espírito, como diz Hebreus 6. Não é pecado voluntário, não. Eu digo pecado que você se arrepende, irmão. O pecado involuntário, entende como é? Então, quando uma pessoa está na presença do Senhor, ela peca. Quem é que não peca? Eclesiastes 7,20 diz que não há ninguém que faça sempre o bem e nunca peque.
né? Mas o Senhor não computa esse pecado porque você está ali, ó, buscando o Senhor, está se entregando, está temendo ao Senhor, Ele perdoa você, né? E aí a pessoa, ao invés de crer que o sangue levou, porque o sangue no Antigo Testamento ele cobria pecado até a morte de Cristo, mas João Batista falou, isso aí é o Cordeiro de Deus que tira. Quando tira, Deus não lembra, irmão. Não existe nos arquivos celestiais. É apagado dos livros celestiais. Você é como se você nunca tivesse pecado. Você é mais puro que os anjos. Não consta dos registros celestiais. E se Deus se esqueceu, por que você tem que lembrar? Se Deus disse que Jesus pagou com o seu sangue, por que você tem que pagar? Jesus disse que não existe consequência para esse pecado. Pastor, mas se eu pecar, eu não tenho consequência diante de Deus, mas eu vou ter consequência diante dos homens. Jesus pagou as consequências diante dos homens. Agora, se você tiver que ser preso, ou que você tiver que pagar uma pensão, alguma coisa, você vai fazer isso como filho, não como réu. Porque Jesus já pagou por esse pecado. Deus vai te dar graça, vai te dar favor, né? Ele toma responsabilidade das consequências do pecado. Ele morreu pelos teus e os meus pecados, não pelos nossos acertos. Então, Ele pagou pelo teu pecado e pela consequência do pecado. Então, não estou dizendo isso para você pecar agora, para você brincar com o pecado. Só se for doido, né, irmão? Para dar lugar ao diabo para bater em mim, porque o pecado Deus perdoou. Mas se eu der lugar ao pecado, o diabo vai bater em mim. É ou não é, irmãos? Então, nós não queremos pecar. A questão toda é que é importante compreender a abrangência do sangue. Se haver consequência diante dos homens, né, amados? Deus vai te dar graça diante desses homens, vai diminuir a pena. Como aconteceu com José, que foi preso diante dos homens, ele não teve que pagar. Ele não estava diante de Deus inocente, ele não foi diante da prisão, mas que Deus deu graça diante do carcereiro, não deu? Lá ele foi promovido, não foi? Lá ele teve revelações e através de lá ele foi promovido, não foi governador de todo o Egito? Veja que é um tempo de sofrimento muitas vezes. Se eu peco diante dos homens, há um tempo de sofrimento, mas não como réu, como culpa, porque aquele pecado Jesus já pagou. Não faça como Davi que diz, eu vou ter que pagar 4 vezes mais o meu pecado. E ele pagou, porque a boca dele falou isso. Não foi Deus que falou que eu tinha que pagar 4 vezes mais. É ele que falou, eu vou ter que pagar 4 vezes pelo que eu fiz, né? Então tem pessoa, irmão, que vive se amaldiçoando, ele pede perdão, mas ele fica esperando. Alguma coisa ruim vai acontecer. Em vez dele dizer no Salmo 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, agora que eu estou coberto com o sangue de Jesus, nenhuma condenação há, né? Não, eu pequei, eu pedi perdão, mas eu vou pagar, alguma coisa ruim vai acontecer. E o diabo se aproveita disso, irmão, cria uma doutrina. Tudo de ruim que acontecer, ao invés dele expulsar, ele dizer, eu estou pagando por aquilo que eu fiz. Aí o diabo diz, alguma coisa ruim vai acontecer, você vai pagar por isso. Aí tudo de ruim ele fica esperando. E tudo de ruim que acontece, ele diz, eu estou pagando pelo meu pecado. Irmão, tudo de ruim que acontecer na tua vida não paga o teu pecado. A única maneira de você pagar o teu pecado é o seguinte, ou o sangue de Jesus paga o teu pecado, ou você vai para o inferno pagar o teu pecado. Não tem esse negócio, eu vou sofrer agora um pouquinho aqui, vou ser preso um pouquinho aqui, eu vou apanhar um pouquinho aqui, eu vou ser humilhado um pouquinho aqui. Não, isso não paga pecado, irmão. Sofrimento não paga pecado. O que paga pecado é o sangue de Jesus, ou você vai para o inferno para sempre. O salário do pecado é a morte, é o inferno. Então, quando nós compreendemos isto, nós compreendemos que Jesus, a abrangência do sangue de Jesus, é uma revelação. Você vai ver que uma pessoa saudável, uma pessoa que tem vida com Deus, intimidade com Deus, ela discerne tudo, mas ela não é discernida, ela é vista como louca. A sabedoria de Deus ela é vista como loucura para o carnal. Então isso que eu estou pregando é loucura para aquele que não tem a comunhão com Deus que eu tenho. Por quê? Porque eles não veem o que eu estou vendo, o que você está vendo. E isto é assim. Agora, isso é claro e lógico que o sangue de Jesus tem uma abrangência que eu ainda não conheço. Há muito mais do que isso, há muito mais do que isso, há muito mais do que isso. E conforme nós vamos nos entregando e permanecendo, isso vai sendo descortinado de glória em glória, de fé em fé. Agora, compreender, amados, isto faz com que eu tenha paz com Deus. De qualquer momento, quando o Senhor vier, minhas vestes estão brancas pelo sangue. E é por isso que eu vou subir. Não é porque eu fiz tudo certo o tempo todo, mas porque eu me arrependi, me converti, me entreguei ao Senhor, lavei minhas vestes no sangue de cordeiro, por isso eu vou subir. Então não tem uma paranoia, nem um extremo de brincar com o pecado e nem do outro dizer que eu vou pagar pelo meu pecado já confessado. Pecado confessado já está perdoado. Jesus não só perdoou o teu pecado, mas ele se torna responsável pelas consequências. Se você tiver que ir diante dos homens, ele vai te levar como filho, vai te honrar, vai te promover.
vai te abençoar, vai te liberar, e você vai ser canal de bênção depois que você se arrependeu. Depois que se arrependeu, a partir daí Deus se torna o teu advogado responsável. O sangue de Jesus cobre aquele pecado completamente, ele retira. E você, diante dos homens, vai ter o quê? Graça, favor. Você que está devendo diante da sociedade, que pecou, se arrependeu, saiba que Deus vai estar com você diante do juiz, do carcereiro, vai estar diante dos papéis e vai te ajudar a você passar por esse processo e poder ser canal de bênção lá. Você não é mais um réu, um culpado, mas é um filho perdoado, um cidadão celestial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.